Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês, galerinha? Bom, na nossa última aula, nós estávamos fazendo as atividades do livro didático referente ao conteúdo das orações subordinadas adjetivas. Vocês lembram? Então vamos lá, só para a gente relembrar o que nós vimos até aqui. Nós estamos estudando as orações subordinadas, mas dentro das orações subordinadas, elas vão se dividir em três tipos de grupo. O primeiro grupo que nós vimos foi o grupo das orações subordinadas substantivas. Então, dentro das orações subordinadas substantivas, nós também temos uma classificação. Quais são as orações subordinadas substantivas que nós vimos? As subjetivas. O que é uma oração subordinada substantiva? Subjetiva. Bom, na minha subjetiva, o meu sujeito estará na oração subordinada, ou seja, na minha segunda oração, que é a oração subordinada, estará o meu sujeito. Vamos um exemplo? É possível que ela viaje outra vez. É possível. É possível é minha oração principal. Não é verdade? Oração principal. É possível. Depois, que ela viaje outra vez. O que é a minha conjunção integrante? Então, nós temos a oração subordinada. E quem é o sujeito? Ela. Lá na minha oração principal, é possível? Tem sujeito? Alguém ouviu eu falando sujeito na primeira oração principal? Não. Então, o meu sujeito estará na segunda oração. Já no outro tipo de oração subordinada substantiva, nós temos o grupo das objetivas direta. O que é a oração subordinada adjetiva direta? Nós temos a oração principal e na oração subordinada nós também temos a conjunção integrante. Qual que é as conjunções integrantes? O que e o se. Ele também faz a conexão da minha oração principal com a minha segunda oração. Então vamos um exemplo de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Ele me perguntou, oração principal. Ele me perguntou, oração principal. Por quê? Cadê o verbo? Verbo perguntar. Então, eu sei que para ser oração, eu preciso de ter verbo. Então, ele me perguntou, oração principal. Se ela viajaria outra vez. Olha o se aí. Então, o se é uma conjunção integrante. Para ser objetiva direta, eu preciso que o meu sujeito esteja lá na minha oração principal. Qual que é o sujeito na oração principal do exemplo? Ele. Eu preciso de ter presença das conjunções integrantes. Quais são as conjunções integrantes? O que e o se. Para fazer a conexão entre a minha oração principal e a minha oração subordinada. Depois das objetivas direta, nós temos as objetivas indiretas. Como assim? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Nossa, que nome grande, hein? Então, a minha oração subordinada, nesse caso, ela vai fazer a função de objeto indireto. Então, entre a minha oração principal e a minha oração subordinada, eu não vou ter uma conjunção integrante, fazendo a conexão. O que eu vou ter? Uma preposição. Então, vamos um exemplo? Necessito de que você viaje novamente. Necessito. Não é um verbo? Então, uma oração. Necessito. Quem necessita? Eu. Eu necessito. Então, necessito
oração principal. De que você viaje novamente. Olha para você ver, entre a minha oração principal e a minha oração subordinada, eu tenho o de. Esse de, ele é uma preposição que vai ligar a minha oração principal à minha oração subordinada. Professor, então quer dizer que todas as vezes que eu tiver uma preposição entre a minha oração subordinada e a minha oração principal, eu tenho uma oração objetiva ou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Exatamente isso. Isso que nós estudamos anteriormente. Estamos fazendo só uma revisão. Depois das objetivas indiretas, nós temos a completiva nominal. Aqui é um pouquinho mais complicado. Lembra de eu falar nessa para vocês? Nós, nas aulas presenciais, nós comentamos sobre essa completiva nominal, que aqui ela é um pouquinho difícil de entendimento, porque ela pode ser confundida com a objetiva indireta. Mas vamos ver qual que é a diferença entre ela. Tenho medo de que ele não viaje novamente. Qual que é a minha oração principal? Tenho medo. Cadê o verbo? Verbo ter. Tenho. Tenho medo de que ele não viaje novamente. Olha para você ver. Eu tenho a minha oração principal. Qual que é a oração principal? Tenho medo. Depois eu tenho uma preposição fazendo a ligação entre a oração principal e a minha subordinada, o de. E antes da preposição, eu tenho a palavrinha medo. Aqui, essa palavra medo, ela exerce a função de nome. E quando eu tenho um nome que exerce, então, a função de substantivo e substantivo abstrato, eu tenho uma completiva nominal. O que significa? Por que medo, um substantivo abstrato? Eu posso pegar o medo? Não. Não tem como eu pegar o medo. Vou pegar o medo e tirar ele de mim. Não tem. Então, é um substantivo abstrato, porque está exercendo a função de nome aqui. Então, todas as vezes que antes da minha preposição eu tenho um substantivo abstrato, eu tenho, então, uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Grande, né? Depois da completiva nominal, nós ainda temos a predicativa. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, exerce a função de predicado sujeito. Vamos ver um exemplo? Meu medo é que ela não viaje outra vez. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Olha para você ver. No finalzinho da minha oração subordinada, da minha oração principal, eu tenho o verbo ser. Qual que é o verbo ser? É. Ele está fazendo a ligação entre a minha oração principal e a minha oração subordinada. Então, todas as vezes que eu tenho o verbo ser, exercendo a função de predicativo do sujeito, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Lembrando que o verbo ser, ele tem que vir no final da minha oração principal para início da minha oração subordinada. Depois, por final, para encerrar o grupo das orações subordinadas substantivas, eu tenho uma apositiva. O que é a danada da apositiva? É aquela que exerce a função de aposto. Então, vamos no exemplo. Esse era meu receio. 2 pontos. Que ele não viajasse outra vez. Esse era meu receio, minha oração principal. E aí eu tenho os 2 pontinhos. Qual que era o receio? Que ele não viajasse outra vez. Então, esses 2 pontinhos, ele exerce a função de aposto. Então, todas as vezes que eu tiver os 2 pontinhos no final da minha oração principal,
eu tenho uma apositiva. Então, para fechar o grupo das orações subordinadas substantivas, elas se dividem em quanto grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos. Então, as orações subordinadas substantivas, elas se subdividem em 6 grupos. Foram esses 6 grupos que nós falamos. Vamos para mais um? Agora nós vamos para as orações subordinadas adverbiais. Porque as subordinadas, elas se dividem em 3 grupos. Olha aqui, imagina comigo. Oração subordinada, ela se divide em 3 grupos. Quais são eles? A oração subordinada substantiva, e dentro da substantiva ela se divide novamente em 6 subgrupos. E nós vamos agora para as orações subordinadas às adverbiais, que vocês também fizeram atividades referentes a elas. Vamos relembrar? Então, a oração subordinada às adverbiais, ela funciona como um adjunto adverbial da oração principal. Então, vamos falar quais são elas? Olha, elas vão ser as orações adverbiais, subordinadas adverbiais: causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, proporcional, final e temporal. Ou seja, elas subdividem em 8 subgrupos. Então, dentro das orações adverbiais, eu vou ter 8 subgrupos. Foram esses que nós dividimos. Então, a causal: não viajamos porque estava chovendo. Então, expressa a causa. Olha, consecutiva: choveu tanto que o jogo foi cancelado. Condicional: se chover, não sairemos. Condição. Comparativa: estou tão nervosa como você estava até agora. Comparando a oração com a segunda oração. Concessiva: vou lhe dar mais chance, embora não mereça. Exerce a função do ato de conceder. Conformativa: segundo me disseram, hoje haverá aula. Conformativa: segundo, conforme, enquanto. Proporcional: à medida que. A proporcional referente à proporção. À medida que o tempo passa, a menina cresce. Afinal: estude bastante para que você passe no concurso. Estude bastante para que aprenda as orações subordinadas. E, por fim, a temporal: não sairei até que conte a verdade. Então, meninos, essas nós também fizemos até mesmo um mapa conceitual. Vocês fizeram os principais conceitos. Depois vocês colocaram quais são as conjunções ou as locuções conjuntivas dentro de cada uma delas a serem estudadas. E por fim, do grupo das subordinadas, lembra que são 3? Substantiva, adverbial e adjetiva. Então vamos nas adjetivas? Nas adjetivas, nessa última aula de segunda-feira, vocês copiaram o conceito, vocês assistiram uma videoaula e me enviaram uma atividade. Então, nós estamos fazendo apenas uma revisão. Orações subordinadas adjetivas. Então, elas também vão se subdividir em alguns grupos. Elas vão ser oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada às adjetivas explicativas, as orações subordinadas reduzidas, as orações subordinadas reduzidas de gerúndio e também as reduzidas de particípio. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de um adjunto adnominal. E lembrando que as orações subordinadas adjetivas, elas também podem vir antes da oração principal ou depois da oração principal, como as adverbiais.
Um exemplo de oração subordinada adjetiva. As pessoas que se esforçam são as que atingem o sucesso. Olha a locução conjuntiva. Que se esforçam. Então, eu tenho aí uma função de um adjunto adnominal. Então, esses 3 grupos foram que nós vimos no conteúdo gramatical das orações subordinadas. Nessa última aula, então, vocês fizeram as atividades, retomaram esse conteúdo, vocês fizeram um mapa conceitual, vocês copiaram os conceitos e enfim. Agora, nas próximas atividades que estarão descritas aí no nosso roteiro aí logo abaixo, vocês vão ver o gênero textual conto, certinho? Eu postarei novamente, agora volto para nós comentarmos sobre o conto. Então, esse vídeo foi um vídeo de revisão do conteúdo das orações subordinadas que nós estudamos até o momento. Se caso você tenha alguma dúvida e não ficou bem entendido as aulas anteriores e com essa explicação, mande lá no privado que te ajudarei, certinho? E se ficou alguma questão que não ficou bem entendido, manda lá que eu vou procurar sanar a sua dúvida, certinho? O importante é que você esforce para aprender as orações subordinadas, para que não fique com dúvida. Então, não fique com vergonha de ir lá perguntar à professora Juliene, que ela está prontinha para te ajudar, certinho? Combinado? Então, já eu volto.